Fala galera, seja bem-vindo à Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós vamos ver aí o edital do DEPEN que saiu, né? E que nós temos várias novidades em informática para você conhecer. Vamos lá ver? Então acompanha comigo. Então aí você está vendo o, é, o tema da nossa aula de hoje, que é a análise do edital do DEPEN. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero deixar para vocês aí os meus contatos interativos, então você pode entrar em contato comigo através aí do Facebook, do Instagram, tem o meu e-mail, se inscreva no meu canal no YouTube também e qualquer dúvida que você tenha a respeito de informática, você pode me procurar aí, inclusive no WhatsApp, belezinha? Então olha só, galera. Antes de mais nada, para a gente analisar aí o edital do DEPEN, nós precisamos fazer o quê? O reconhecimento da banca. Então, a banca não é nenhuma novidade para vocês, trata-se da banca Sebrasp, que é o CESP, que tem como característica fazer o quê? Ter a prova com 120 pontos, sendo de certo e errado. Então, galera, uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado com a banca é justamente essa característica. A característica do certo ou errado faz com que você possa deixar algumas questões em branco, ok? E aí, quando você deixa em branco, essas questões elas não serão pontuadas. No entanto, se você chutar uma questão e essa questão que você chutar estiver errada, aí uma das questões que você acertou será anulada. Então, essa característica do CESP faz com que você tenha que ter um certo receio na hora de chutar, beleza? Outra característica que o CESP tem, dentro da parte de informática, o CESP ele trabalha muito com conceitos. Então, quer dizer, dentro do edital você vai ver muito elementos que são cobrados, só que aí você vai tentar procurar esses elementos em prática e não vai encontrar. E as questões do CESP, como elas são bastante conceituais, aí já vai o meu primeiro conselho. Uma das formas de você estudar os conceitos informática é você fazer o uso, sabe do quê? Do Wikipédia. Não, mas o Wikipédia não é um meio de consulta confiável. É sim, passou a ser e passou a ser adotado, inclusive em questões de prova de concurso. Por que eu estou falando isso para você? Porque o Wikipédia, agora para fazer qualquer alteração, é necessário que você tenha um embasamento científico. Então, quer dizer, existem moderadores agora que controlam as modificações. Então, para fazer uma modificação, você mostra a modificação que você quer fazer, mas tem que ter um embasamento científico comprovado para que aquela modificação seja feita na publicação do Wikipédia. E aí, claro, as bancas de concurso, sabendo dessa modalidade, começaram a buscar alguns conceitos que são adotados nas suas provas diretamente do Wikipédia. Isso aconteceu na prova da Polícia Federal, né, que também foi da Sebrasp, e que muitos conceitos que foram lá colocados na prova foram extraídos justamente do Wikipédia. Beleza? Então vamos analisar aí direitinho quais são os elementos presentes no edital. Então acompanha comigo. Vai lá. Lá no edital, galera, nós temos o seguinte. A primeira informação aí que a gente tem são conceitos de internet e intranet. Então, já começamos aí com a palavra conceito. Então, quando eu falei para vocês que o Sebrasp utiliza a palavra conceito, é justamente para trazer para você elementos teóricos sobre internet e intranet. Então, o que nós vamos encontrar aqui, por exemplo? Aqui nós vamos encontrar a definição de que internet é uma forma livre de acesso, né? Então vamos colocar aqui, ó, livre de acesso. A gente chama livre de acesso o fato de você poder acessar sem nenhuma restrição. Então vamos colocar aqui, ó, restrição zero.
beleza? Isso, internet. Inter. Agora, intra. A intranet já não é tão livre assim. Ela é restrita. Somente pessoas autorizadas podem acessar. Então, vou colocar aqui, ó, com autorização. Ok? Beleza. Então, esses conceitos você precisa saber, né? Conhecer, além dos protocolos. Então, deixa eu limpar aqui a minha tela, vamos colocar aqui os elementos importantes. Então, esse daí a gente já viu, trata-se do conceito do que é inter e do que é intra, mas aqui nós temos o que é importante a gente saber. Os protocolos, né? Então, aqui os protocolos de navegação que são utilizados em ambos, então vou colocar aqui, ó, protocolos, aí nós temos o HTTP e o HTTPS. Então quer dizer, tanto faz utilizando na inter ou na intranet, esses protocolos são protocolos de navegação. O CESP também gosta de chamar protocolos de navegação de protocolos de comunicação. É a mesma coisa, tá bom? Então, é uma forma de você poder se comunicar. Então, eu vou usar ou o protocolo HTTP, cuja característica é a navegação sem nenhum tipo de criptografia, e o HTTPS, apareceu o S aqui, aí a gente já sabe que é a criptografia presente, tá bom? Então, o que é manter uma navegação com a criptografia presente? Significa que os dados da navegação estão protegidos, tá? Então, a partir do momento que a gente tem esse S na frente do protocolo HTTP, significa que foi implementada a segurança de acordo com o que está presente aí na navegação. Lembrando que a gente não escolhe qual protocolo que a gente vai acionar. Isso é uma característica que vai ser acionada dependendo do site que nós entrarmos. Se nós entrarmos num site que não requer segurança, HTTP. Se nós entrarmos num site que requer segurança, aí o protocolo migra automaticamente para HTTPS. Então, galera, é o que acontece geralmente quando a gente acessa o nosso banco. Quando a gente acessa o nosso banco, o protocolo automaticamente vai para HTTPS. E quando a gente acessa um site que não requer segurança, aí a gente usa o HTTP. Então, muito cuidado com isso, porque tem gente que acredita que o HTTP, pelo fato de não oferecer segurança, ele é inseguro. Não é isso. Ele não requer segurança. Então, quando eu estou navegando em um determinado site, por exemplo, vamos supor que nós estejamos no site do UOL. Dentro do site do UOL, nós temos o conteúdo que é livre para todo mundo, protocolo HTTP. Mas também tem o conteúdo exclusivo. Quando tem o conteúdo exclusivo, aí nós temos o HTTPS, porque eu vou entrar em uma área restrita, onde eu vou digitar o meu login e senha para poder habilitar. Beleza? Então, voltando para lá, vamos ver mais elementos que estão presentes dentro desse edital. Olha lá. Bom, ainda aí no edital, nós temos agora conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. Então, galera, nesse aspecto aqui, nós temos o seguinte. Então, deixa eu liberar a tela para a gente. Ótimo. Nesse aspecto aqui, ó, conceitos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. Então, por exemplo, um procedimento que pode ser muito colocado, situações problema que o CESP gosta de colocar. Então, Maria estava utilizando o seu computador e, ao encontrar a possibilidade de fazer um acesso à sua intranet, Maria
precisa fazer o login e senha. Isso está certo ou está errado? Está certo. Então, onde que ela vai fazer esse tipo de acesso? Ela vai fazer esse acesso em um navegador, ela vai poder fazer uma série de outros fatores, como um acesso remoto, desde que isso seja liberado na configuração. Então, quer dizer, essas utilizações aqui de tecnologias e ferramentas estão voltadas tanto para o uso na internet quanto na intranet. Então, aqui a gente pode ter, inclusive, a possibilidade de fazer o acesso remoto, embora a gente tenha, por exemplo, isso presente num outro item do edital, né? Mas sempre que a gente fala conceitos e modos de utilização de tecnologias associados à internet e intranet, nós estamos falando de acesso remoto de arquivos, é a forma de armazenar na nuvem, né? E também, claro, de você poder salvar essas informações na nuvem. Então, todos esses elementos estão ali, de certa forma, interligados, ok? Depois, aí vem o complemento do item 2. Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa e de redes sociais. Então aqui, galera, é extremamente importante que você, quando pensa em aplicativos comerciais de navegação, ele está falando do quê? De navegadores. Quais são os navegadores que o CESP gosta de cobrar? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Google Chrome. Então, vou colocar aqui para você, ó, como carro-chefe, tá? Mas também é legal você dar uma olhadinha no Firefox, ok? No Mozilla Firefox e no Google Chrome são os navegadores preferidos aí que a gente tem dentro do CESP. Correio eletrônico. Em relação a correio eletrônico, o que o CESP gosta de cobrar? O correio eletrônico ele vai ser cobrado como na maioria dos concursos e bancas. Ele vai trazer para você situações de envio, procedimentos de envio de e-mail, é a história do para, é a história do com cópia, é a história do encaminhar, do responder a todos. Então, todos esses elementos são elementos que a gente deve ficar atento. Então, apareceu o correio eletrônico, é legal que a gente fique atento a esses procedimentos, tá bom? Grupos de discussão. Grupos de discussão são grupos que a gente tem na internet que traz aqui, por exemplo, uma semelhança com os nossos grupos de WhatsApp. Por que eu estou falando isso? O grupo de discussão, o elemento principal é o e-mail. Então, você que faz parte de um grupo de discussão, você colocando um e-mail, né, para participar desse grupo de discussão, qualquer informação que é trazida do grupo, você recebe por e-mail. Então, se você interagir, todos do grupo recebem por e-mail. A mesma coisa aqui no WhatsApp, não é isso? Quando você posta alguma coisa lá no grupo do WhatsApp, todo mundo recebe. E se alguém postar alguma coisa no grupo, todos recebem. Então, é o mesmo, vamos dizer assim, procedimento. Não existe aquela necessidade de você mandar uma mensagem um a um, tá bom? Depois ele fala aqui, ó, sites de busca, de pesquisa. Então, quer dizer, busca e de pesquisa. Aqui ele está falando do quê? Ele está falando de buscas na internet. Muito provavelmente a gente vai ter aí o Google como carro-chefe. Então, quer dizer, a história das aspas, né, que a gente sabe que é o termo exato, a história de trazer também para você a opção do file type, que é tipo de arquivo, eu posso pesquisar por tipo de arquivo. Então, isso daqui, ó, é uma constante no CESP. O file type, principalmente file type PDF, né? Então, aqui, ó, ponto .pdf. Quer dizer, ele vai trazer para mim todas as informações daquilo que eu estou procurando, só que no formato em PDF, tá? Então, é uma característica que o CESP possui. Outra coisa que você vê aqui no nosso edital é a presença de redes sociais. Então, daqui, ó, redes sociais. Então, a partir do momento que você está vendo este conteúdo aqui, ó, que tipo de coisa que eu tenho que saber a respeito de redes sociais? Você precisa saber de redes sociais o seguinte:
quais as redes sociais mais utilizadas ultimamente, além do WhatsApp. A gente tem, que o WhatsApp também é uma rede social, viu? Caso você não saiba. Nós temos Facebook, Instagram, depois nós temos também o Twitter, temos também aí o YouTube. YouTube também é uma rede social, caso você não saiba. E aí, elementos que estão presentes nessas redes sociais que você deve saber. A história do Trend Topics, que está ligado diretamente ao Twitter, que é a medição daquilo que é mais comentado na internet. Então, esses elementos são elementos que a gente não deve esquecer. E também não deve esquecer do LinkedIn, que é aquela rede social voltada para contatos profissionais. Beleza? Bom, depois disso, nós temos aqui agora noções de sistema operacional no ambiente Windows. Então, olha só. Então, aqui a noção de sistema operacional é saber, por exemplo, o conceito de pasta, de manipulação de arquivos, saber, por exemplo, quais são os elementos que estão integrados numa configuração do Windows, saber quem é o gerenciador de arquivos do Windows, que é o Windows Explorer. Então, todos esses elementos são elementos que a gente precisa estar atento na hora em que ele traz aqui para a gente noções de sistema operacional ambiente Windows. Aí você vai me perguntar, professor, mas me diz uma coisa, qual o Windows que vai ser cobrado? Galera, o Windows que vai ser cobrado, ele não mencionou. Por quê? Porque a pergunta ela vai ser genérica, ela pode ser utilizada tanto para o Windows 7, 10, 8. Muito provavelmente ele vai trazer assim, ó, no sistema operacional o Windows, para que você possa navegar entre pastas e arquivos, o aplicativo utilizado é o Windows Explorer. Aí você tem que julgar isso como certo ou errado, certo? Ou ele pode trazer outros elementos, como no Windows Explorer, no sistema operacional Windows, para você visualizar arquivos, você deve utilizar sempre o lado direito. Então, quer dizer, o Windows Explorer tem lado esquerdo, lado direito, e aí a gente tem que saber que do lado esquerdo ele vai exibir pastas e do lado direito ele exibe pastas e arquivos. Então, quer dizer, esses elementos que a gente tem no nosso dia a dia são elementos que o CESP pode cobrar. Uma das características que a gente tem também para facilitar a identificação de quando que uma questão é certa e quando uma questão é errada é a presença do menosprezo. Se o CESP menosprezar alguma informação no ambiente Windows, por exemplo, você pode ter como base de que aquela afirmação ela pode estar errada. Por que eu falo que ela pode estar errada? Porque tem aquele 1% vagabundo, né? Que quando a gente tem a nossa estatística, 99% das questões que traz menosprezo estão erradas. Mas e 1%? Esse 1% é 1% vagabundo. E pode ser que naquela situação ali ela não está errada, ela está certa. Tá bom? Então, muito cuidado com esse tipo de analogia que a gente tem na internet, que fala, ó, se tais palavras aparecerem nas questões do CESP, estão erradas. A palavra sempre, a palavra nunca, a palavra jamais. Então, muito cuidado com isso, porque essas palavras podem aparecer e elas podem sim representar uma questão que está certa, tá bom? Então, no nosso curso aqui na Nova Concurso, dentro da informática, eu apresento para vocês quais são as palavras que a gente deve tomar um certo cuidado. Belezinha? Então, vamos voltar para lá. Olha só. E aí, ó, aqui nós temos o seguinte. Além de trazer noções de sistema operacional no ambiente Windows, aí é aquele item que eu falei para vocês que está separado no edital. Acesso à distância a computadores, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Então, quando a gente fala assim, ó, acesso à distância, é a forma de você acessar remotamente, seja através do TeamViewer ou de qualquer outro tipo de programa. Depois, transferência de informação e arquivos, é aquilo que a gente comentou lá em cima, sobre a manipulação de arquivos através da nuvem. Aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Muito provavelmente aqui nós estamos falando do uso de quê? De aplicativos para você poder acessar conteúdos através da internet, aplicativos de áudio,
de vídeo e multimídia que no caso ele pode trazer a mesma característica, né? Então esses aplicativos aqui podem ser os aplicativos que a gente tem voltados diretamente na internet para acesso, né? E muito provavelmente esse item 4 está diretamente ligado ao item 8.1, onde ele traz para a gente ali, ó, noções de voz sobre o IP, VoIP, telefonia IP, que é justamente o que? A história da videoconferência. Então, esses elementos estão diretamente ligados. Depois ele vem lá em edição de textos. Edição de textos, planilhas, apresentações no ambiente Microsoft Office e BR Office. Então, BR Office, galera, como ele está trazendo aqui, não existe mais, tá bom? Esse cara aqui é chamado de LibreOffice, ok? É que pode ser chamado ainda como BR Office, não tem problema. Mas se você procurar hoje por BR Office, você vai encontrar o LibreOffice. Muito provavelmente nessa situação aqui ele vai fazer o quê? Uma comparação. Então aqui é legal você conhecer o LibreOffice. Você já conhece o pacote Office da Microsoft. Então o conselho que eu te dou, baixe o LibreOffice para que você conheça e passe a utilizá-lo para que você tenha uma certa intimidade com ele, tá bom? Depois ele traz aqui, ó, redes de computadores. Em redes de computadores ele vai trazer para a gente ali os conceitos baseados, né, para que uma rede funcione, né? No caso você vai precisar dos conceitos voltados para switch, os conceitos voltados para hub, os conceitos voltados para roteador. Depois ali no item 7 ele traz conceitos de proteção e segurança, quais são as formas de proteção que a gente pode ter, a presença de backups, que sempre é uma forma de segurança dos arquivos que a gente tem presente. Depois ele traz lá noções de vírus, worms e pragas virtuais. Eu sempre aconselho você fazer a leitura disso daqui através da cartilha.cert. Então aqui, ó, cartilha.cert. É um site mantido pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil, que eles trazem exatamente ali para a gente os conceitos de vírus, worms e pragas virtuais. E é justamente de lá que é extraída as questões. Depois ele traz aí, ainda fazendo parte do item 7, aplicativos para segurança, antivírus, firewall, anti-spyware e etc. Tudo isso a gente encontra na cartilha.7. Vai ter o conceito de firewall, que é a barreira de proteção, que impede ali, por exemplo, o acesso de dentro do computador para fora e de fora para dentro, tá bom? Depois ele traz aqui para a gente a convergência da rede, né, que é justamente a utilização da rede em si, noções de voz sobre o IP, VoIP, telefonia IP, aquilo que a gente comentou, a história de trabalhar com videoconferências e comunicações através da internet. Então já está interligado automaticamente ali, ó, para o item 8.2, noções de videoconferência. Isso daqui é um elemento chave que na informática agora está sendo muito utilizado, principalmente por conta da pandemia, né? Então quer dizer, a videoconferência aí você já está craque, você tem aí vários programas que oferecem para você fazer conferência com várias pessoas ao mesmo tempo, uma pessoa só. Depois a gente tem a segurança da informação, que são os conceitos básicos que a gente tem para você poder manter a informação disponível, a história da autenticidade, da disponibilidade, da integridade, né? Então é importante você ver isso. Isso também está disponível na cartilha.cert. E aí vem sistema de armazenamento em disco e sistema de replicação de dados. Então, a forma como a gente faz para armazenar os arquivos. De certa forma, nós estamos falando aqui de procedimentos para armazenar no nosso disco rígido, para a gente armazenar em HDs externos, pendrives e etc. Replicação de dados é justamente cópia de informações. Depois nós temos aí, ó, procedimentos de backup, onde ele traz para a gente aqui as formas que um backup pode acontecer, se é um backup total, se é um backup parcial, incremental. Então,
são os procedimentos que podem ser adotados. E depois, noções de Power BI. Isso daqui é um elemento novo. Isso daqui, BI, é o termo chamado Business. Aí nós temos Intelligence. Tá? Então, quer dizer, através de um painel, né, que é chamado de dashboard, né, as empresas conseguem acompanhar todas as, vamos dizer assim, tendências do que pode acontecer com o seu negócio. Então, noções de Power BI é exatamente isso, é uma plataforma de tendências. A Microsoft, ela tem, por exemplo, um software de Power BI que permite que as empresas possam utilizar e todo o corpo corporativo, né, no caso, pode analisar todas as tendências com as informações jogadas no programa do que vai acontecer futuramente, né, com o modelo de negócio adotado. E por fim, conceitos de banco de dados, é a história do que vem a ser o banco de dados, o que compõe o banco de dados, quais são os itens presentes no banco de dados. Então, quer dizer, você pode encontrar essas informações conceituais lá no Wikipedia. Beleza? E aí eu separei para vocês alguns exemplos de questões que o CESP já adotou no ano de 2020. Olha lá, acompanha comigo aí, ó. Então ele traz aqui, ó, ano 2020, banca CESP Sebrasp, aí a prova que foi do Cefaz para auditor da Receita Estadual, e ele fala lá, ó, julgue o próximo item relativo à segurança da informação. Aí ele traz lá, ó, identificação e autenticação são requisitos de segurança da informação que consistem em identificar usuários do sistema e verificar as suas identidades como pré-requisito para permitir o acesso desses usuários ao sistema. Então, olha só, a partir do momento que ele traz aqui para a gente, ó, identificação e autenticação. São requisitos de segurança da informação que consistem em identificar os usuários no sistema e verificar as identidades. Então, identificação, eu identifico o cara. Autenticação, eu verifico a identidade do cara. Vejo se ele é realmente aquele cara. Então, quer dizer, são requisitos de segurança da informação? Sim. Então, portanto, a afirmação ela está o quê? Correta. Beleza? Agora, vamos para um outro exemplo de questão aqui que eu separei para você. Também aí na mesma prova, no Cefaz, ele traz lá. Com relação ao Excel 2013, julgue o próximo item. Então, você viu aí que também é cobrado questões voltadas ao pacote Office. Então, tanto é que no seu edital você tem o pacote Office e o pacote LibreOffice. Ele fala, a função PROC-V permite localizar itens em qualquer posição de uma tabela ou em um intervalo por coluna, pesquisando-se a partir de determinado valor para se obter o valor de retorno. A função PROC-V, galera, é uma função que o próprio nome já diz. Procure onde? Na vertical. Vertical quer dizer, ele vai trazer a resposta que está em uma determinada coluna. Então, quer dizer, em qualquer posição, não. Então, neste caso, a afirmação aqui, ela está o quê? Errada. Não, em qualquer posição. Se é PROC-V, procure na vertical. E existe o PROC-H. O PROC-H, ele vai trazer para a gente, procure na horizontal. E horizontal quer dizer, ele vai trazer para a gente a informação que está em uma linha. Beleza? Tudo isso no nosso curso da Nova Concursos a gente tem discriminado. Então eu mostro exemplos e também a gente faz exercícios do PROC-V e do PROC-H. Beleza? Continuando, galera, eu tenho aí mais uma questão para a gente analisar. Olha lá. Então, uma questão aí de 2019 já. Ela traz ali para a gente o conceito de em relação à informática e processo digital. Então ele fala lá,
Apesar de a internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, os usuários domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à internet, isto é, uma empresa privada que cobra pelo acesso ao serviço. Então, galera, esse tipo de questão é uma questão conceitual, né? Você já sabe, você vivencia isso, mas é uma questão que você tem que analisar e prestar atenção. Apesar da internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, aí você fala, mas a internet não é um acesso amplo e gratuito. É sim. A partir do momento que você tem acesso à internet, esse acesso que você tem, ele não é, vamos dizer assim, pago. Você consegue navegar livremente. Então, quer dizer, o conceito de internet é o acesso livre. Agora, para que você tenha acesso à internet propriamente dito, ou seja, para que você possa usar a internet, é necessário que você utilize uma empresa privada que vai liberar o acesso à internet para que você utilize. Então, quer dizer, eu preciso de um provedor, eu preciso da NET, eu preciso da Vivo, eu preciso da TIM para poder liberar o acesso à internet para mim. Uma vez que esse acesso está liberado, a navegação ela é livre e gratuita. Tá vendo só? Então, quer dizer, aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, essa afirmação ela está correta. Beleza? Então, a partir desse momento, aí você já fica esperto, porque muitas das questões presentes podem trazer alguma situação de dúvida. Isso daí é uma característica que o CESP possui. E aí nós temos mais uma questão que fala aí também sobre o processo digital. Veja lá. O acesso aos arquivos e diretórios no ambiente Windows é possível tanto por meio do utilitário Windows Explorer, quanto pela opção abrir arquivo que é disponibilizada nas ferramentas de editores de texto e planilha. Certo ou errado? E tá lá. O acesso a arquivos e diretórios no ambiente Windows é possível tanto pelo utilitário Windows Explorer, então eu posso abrir os arquivos, localizar os arquivos, tanto pelo Windows Explorer, quanto pela opção abrir arquivo que está presente em todos os programas que a gente tem aí no nosso computador, seja editores de texto e ou planilhas, né? Então, isso está correto? Está correto. Por que está correto, professor? Pelo fato de, a partir do momento que nós temos a presença do abrir em qualquer programa que a gente tem ali no nosso computador, você não pode localizar um arquivo dentro do seu computador? Pode. Então, se você faz isso, você está, nesse caso, fazendo o uso dessa ação aí que ele está descrevendo. Belezinha, galera? Então, por hora, é só. Continue estudando conosco aqui na Nova Concursos. Lembre-se que todo esse conteúdo que está no edital, nós temos os nossos cursos aqui. E qualquer dúvida que você tiver, pode me procurar em todos os canais que você já viu aí. Então, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!